Olá pessoal, hoje vamos falar de um problema que é a maior causa de afastamento do trabalho e também, pelo que eu estou sabendo, é a maior causa de limitação na vida das pessoas no mundo. É isso aí? Exatamente, Vinícius. Exatamente. O que é, doutor? Dor lombar, na verdade, é a maior causa de incapacidade no mundo, né? E, naturalmente, isso gera situações ocupacionais também. Na verdade, ela é também uma das causas para se ter um afastamento mais prolongado do trabalho. Então, assim, é um problema de saúde pública, um problema muito sério, né? Que acomete muitas pessoas pelo mundo, mas que também sobre o problema, há muitos mitos. Como, por exemplo, não, está com uma dor lombar, o melhor é sentar e ficar quieto. Fica quieto, toma aí o seu remedinho e repouso. Isso é o que a ciência nos diz assim, nos últimos tempos? Então, Vinícius, o que acontece, né? Em cima disso, só um pequeno parênteses antes, ela é a maior causa de incapacidade no mundo. Porém, a gente sabe que 90% dos casos, em 6 semanas, normalmente ele se resolve com orientações adequadas e muitas vezes sem o paciente fazer nenhum tipo de grande tratamento específico. Então eu te pergunto, como que uma coisa que em 6 semanas, teoricamente, se resolve na maioria das vezes, é a maior causa de incapacidade no mundo? Então essa conta não está batendo. Então cai em cima do que você acabou de me questionar sobre algumas crenças, algumas situações. Você me perguntou sobre o repouso, basicamente, é isso? Na verdade, é uma diretriz há pelo menos 6, 7 anos, uma diretriz clínica baseada em ciência, que o repouso, na maioria das vezes, não é indicado. Principalmente quando você não tem uma bandeira vermelha, que a gente fala, quando você não tem algo que realmente é específico, que causa um problema sério, pode afetar a sua saúde, que é a grande maioria dos casos, que não tem essa bandeira vermelha, não tem essa situação específica. Então, assim, o repouso, ele é absolutamente contraindicado nesse caso. Muito pelo contrário, ele tem que fazer as atividades que ele já fazia, guardadas as devidas proporções, aos poucos, até o corpo dele voltar ao normal. O movimento é mais indicado. Quais são essas bandeiras vermelhas sobre as quais as pessoas, então, realmente têm que ficar preocupadas? As bandeiras vermelhas são, no geral, o que as pessoas podem apresentar, né? Se ela tem dor lombar e ela tem, por exemplo, anestesia das pernas. E entendam bem, é anestesia, né? Não é, eu tenho um formigamento na minha perna ou algo do tipo. Se ela tiver anestesia bilateral, no caso das duas pernas, isso sim pode ser um sinal para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Sinais de infecção também é um exemplo. Obviamente, se ela tiver uma fratura, né, vai ter passado por um trauma, alguma coisa nesse sentido, dentre outras situações. Essas são situações que a gente fala, opa, peraí, não é, por exemplo, da jurisdição do fisioterapeuta. Opa, isso aqui é algo mais grave. Realmente ele pode ter um problema mais grave. Mas isso, a porcentagem é mínima da população que chega pra gente com uma bandeira vermelha, por exemplo. Vamos para os outros mitos. Falam assim, não, tem bico de papagaio. Você, olha, tem 30 anos, mas a sua coluna é de um velho de 80 anos. Isso tudo, hoje em dia, é uma falácia, uma besteira. Sim, na maioria das vezes, sim. Se a gente partir do princípio que também é uma diretriz há pelo menos 6, 7 anos, que a gente não pode dar uma causa específica para dor lombar. Olha, você tem um bico de papagaio, né? Os osteófitos, como é falado, o bico de papagaio. Você tem uma discopatia, você tem uma protrusão, um abaulamento. Se a gente pegar, vamos falar assim, a ciência nos mostra o quê? Se eu pegar 1000 pessoas na rua de 30, 40 anos de idade, assintomáticas, ou seja, que não tem dor, todas vão ter algum tipo de discopatia, algum tipo de bico de papagaio, por exemplo. Alguma alteração. Entendam o seguinte, isso é processo natural do envelhecimento. Então, também é uma diretriz, como eu falei, você não ir lá e falar assim, olha, sua dor é por causa disso, é por causa de uma situação anatômica. Na maioria das vezes não é. É óbvio que precisa de uma boa avaliação para verificar esse tipo de situação. Mas na maioria está mais relacionada a multifatores do que uma situação específica. Mas quais são esses multifatores? Afinal de contas, por que as pessoas no mundo inteiro têm tanta dor lombar? Então, para mim, elas têm bastante dor lombar por muitas das vezes a abordagem, principalmente inicial, não ser adequada. Então isso aumenta a cronificação desse sintoma. Então boas informações no início, como que a gente está conversando aqui, ajudam muito para que ela não cronifique o sintoma, né? Para que não crie esse alarme, né? Não fique tão alarmante assim. Mas hoje, se eu for te dizer assim,
O que aumenta a chance de eu ter dor lombar, cientificamente falando, pensando em causas aí? O que aumentaria? Sedentarismo, que aliás é a principal causa de dor lombar, né? Só para você ter uma ideia, se você tem dor lombar uma vez e você continua sedentário, vamos dizer que se já fosse sedentário, você continua, você aumenta a chance em aproximadamente 40% de ter outra dor lombar. Outro episódio. Então, se você não é sedentário, você diminui muito esse tipo de situação. Isso é uma situação. Outras situações, como tabagismo, pode influenciar, obesidade mórbida também pode ser uma situação, má qualidade de sono, né? É muito comum em pacientes crônicos. Então, assim, imagina o seguinte, quando você não dorme bem, não dorme adequadamente, um período adequado também, isso irrita o seu sistema nervoso, de maneira geral. Então, isso aumenta a sua chance de cronificar um sintoma também. Só para você ter uma ideia, aí quando a gente fala de dor crônica, né? Pessoas que têm dor há mais de 3 meses, e é muito comum isso no nosso país, pessoas que têm dores há anos, né? Vários episódios de dor lombar. O maior, digamos assim, preditor para se ter dor lombar crônica está relacionado a sintomas depressivos. Só para você ter uma ideia, como a dor ela é tratada de forma mais ampla do que simplesmente uma situação anatômica ou qualquer outra coisa nesse sentido. Para a gente falar rapidamente, tem país muito mais sério, em que uma cirurgia, por exemplo, de coluna, ela requer uma batelada de documentos, exames, e ainda assim é capaz de não sair, porque operar a coluna realmente é só em casos muito mais específicos do que o que acontece no Brasil. Eu acabei de te dizer, né, a gente conversou que 3%, na verdade a gente não tem isso exatamente preciso, mas a porcentagem pequena precisa de cirurgia. Então imagina, como que eu vou fazer, eu vou ter indicação para a grande maioria dos pacientes de um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma extrusão discal, vulgo hérnia discal, se a maioria dos pacientes não tem uma dor específica. Não é simplesmente por causa da hérnia. Ela pode ser por algumas situações, mas na grande maioria das vezes ela está associada a outras coisas e o tratamento conservador é o mais indicado. Então imagina, como é que eu vou fazer cirurgia numa situação que na maioria das vezes não é cirúrgica? Então tem alguns países do mundo que para o profissional da saúde operar, por exemplo, um indivíduo que ele suspeite de uma extrusão discal, algo que precise, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, é muito difícil. Por quê? Porque isso é anticientífico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o nosso país também. A gente não pode ser anticientífico. A ciência está aí para nos ajudar. A ciência faz bem para a fisioterapia, para a medicina, para todas as profissões. Então, isso faz com que a gente aborde melhor esse tipo de paciente. E, na maioria das vezes, ele não vai precisar de um procedimento cirúrgico. Daí que o tratamento, na maioria dos casos, como a gente está dizendo aqui, frise-se bem que a gente sempre precisa de uma orientação de um médico, né, para uma boa avaliação. Na maioria dos casos, qual é o tratamento? É fisioterápico? É um tratamento de postura, uma postura da dor? Então, sobre a avaliação, sempre, né, um médico, um fisioterapeuta, ele tem sim, é importante essa avaliação até para detectar possíveis bandeiras vermelhas, tudo isso que a gente já conversou. Má postura, e aí até é mais para o próprio fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele associa muitas vezes má postura a um desconforto. Eu vou colocar uma situação para você. Primeiro, é difícil a gente identificar o que é má postura, porque todo mundo vai falar que são coisas relacionadas à assimetria. Mas aí que tá, ninguém é absolutamente simétrico. Qual que é a boa postura? Tem um colega de profissão que ele sempre fala isso. Boa postura é a próxima. Ou seja, você está numa posição, nós aqui mesmo já mudamos de posição pelo menos umas 10 vezes sem perceber, porque estava desconfortável e eu mudei. Então, não existe associação forte de má postura com dor lombar. As associações estão mais relacionadas a isso que eu já falei para você. Mas isso não tira, por exemplo, do profissional da fisioterapia o tratamento para esse tipo de paciente. Porque o fisioterapeuta é doutor do movimento. E o que ele precisa, basicamente, gradativamente, de movimento. É isso que é mais indicado na maioria das vezes. Esse é o melhor tratamento. Com certeza. Principalmente o indivíduo deixar de ser sedentário. Ele ter boas orientações, às vezes ele tem que quebrar essas crenças que a gente acabou de discutir, algumas delas aqui, para deixar o sistema dele menos sensibilizado. Então ele vai, digamos assim, minimizar. Imagina assim, é como se ele achasse que ele tivesse um leão do lado dele ali. Muitas das vezes a gente tem que transformar esse leão num gatinho. Entende isso? Para que ele fique menos vigilante com o próprio corpo, que o sistema nervoso dele não fique tão vigilante e ele sinta mais dor ou cronifique esse sintoma.
E claro, como a gente já falou aqui, sempre orientação médica. Há sim casos agudos em que a medicação é fundamental para analgesia, anti-inflamatório, enfim. Mas tudo isso é da seara, do médico. A gente está tratando com um fisioterapeuta que também é doutor em engenharia biomédica e por isso nós estamos falando dessas novidades. Para mim é novidade, doutor. Para muita gente, para muita gente. Obrigado, doutor Bruno. Valeu, Imagina, foi um prazer. Agradeço, obrigado. Eu que agradeço.